Ao longo dos anos, a Fórmula 1 nos proporcionou e ainda nos proporciona corridas memoráveis, mas nem sempre por uma boa razão. No vídeo de hoje vamos te mostrar talvez a corrida mais bizarra da Fórmula 1, o GP dos Estados Unidos de 2005, Indianápolis. Se você é um espectador um pouco mais velho do esporte, sabe que a F1 já atirou no próprio pé às vezes ao longo da sua existência, mas a corrida de Indianápolis em 2005 foi definitivamente a maior deles. Bizarra, vergonhosa, humilhante, desnecessária. Adjetivos não faltam para caracterizar essa corrida. Reza a lenda que essa corrida foi a grande responsável pelo contrato com Indianápolis não ter sido renovado para 2008, embora a FIA negue que esse tenha sido um fator decisivo, eu duvido. Marcado por confusões dentro e fora das pistas, a corrida contou com uma largada bem peculiar. Apenas 6 carros se apresentaram para correr. Mas fica aí que vamos te contar todos os desdobramentos dessa corrida no mínimo bizarra. Antecedentes. Antes de contar os detalhes da corrida em si, é preciso que você saiba de alguns acontecimentos que acarretaram toda a confusão em 2005. Confie em mim, eles são importantes. Para isso, vamos voltar um ano antes no tempo, em 2004. No circuito de Indianápolis desse ano, a Renault de Fernando Alonso apresentou um pneu furado no final da reta principal e algumas voltas mais tarde, a Williams de Ralf Schumacher teve o mesmo problema, mas dessa vez atingindo o muro após o pneu estourar. Ralf sofreu uma concussão e teve de ser afastado por 6 corridas seguintes. Ambos os carros corriam com pneus Michelin e uma dúvida surgiu na mente de todos: os acidentes ocorreram por falhas do pneu ou pelos detritos decorrentes do acidente envolvendo 4 carros na volta de abertura? Talvez por mera ironia do destino ou não, tudo isso agora parece um prenúncio do que irá acontecer um ano mais tarde. Para 2005, algumas mudanças ocorreram em Indianápolis, o traçado havia sido repavimentado. Além disso, uma nova regra para pneus foi implementada para a temporada. Os pilotos só poderiam usar um único conjunto de pneus para toda a corrida, sendo permitidas paradas apenas para abastecimento e para a troca de nada mais, nada menos que um pneu. Sim, você não entendeu errado, apenas um pneu poderia ser trocado em caso de furos ou desgastes. O objetivo era equilibrar as forças entre equipes, já que a Ferrari, usando pneus Bridgestone, simplesmente dominou a temporada de 2004, mais ainda do que em anos anteriores. A ideia funcionou, a Ferrari perdeu competitividade e as equipes que usavam pneus Michelin, como Renault e McLaren, foram capazes de aguentar melhor o tranco de uma corrida inteira. Após as primeiras etapas, os grandes favoritos ao título eram Fernando Alonso, Kimi, o Homem de Gelo Raikkonen, e que dos 8 primeiros rounds aí, 4 foram vencidos por Alonso, 3 por Kimi. Mas no 9º round eu guardava uma grande surpresa para o mundo da Fórmula 1. Nem de longe isso é sempre uma coisa boa. A corrida aconteceria nos Estados Unidos, embora a Fórmula 1 desde sempre flerta aí com os Estados Unidos e com seu grande público. Os americanos sempre gostaram mais dos esportes criados em seu quintal, como basquete, beisebol, do que os estrangeiros. Não é à toa que eles criaram, a um grosso modo de dizer, sua própria Fórmula 1 hoje, uma categoria um tanto quanto diferente que você conhece como IndyCar. Contudo, com todas as medidas que a Liberty Media vem tomando, como a criação do Drive to Survive, a criação do GP de Miami e o mais recente anúncio do GP de Las Vegas, também ganhará um circuito. A paciência dos americanos com a Fórmula 1 parece ter aumentado bastante, mas em 2005 não era bem assim, e logo você vai entender o porquê. A casa do GP dos Estados Unidos de 2005 seria novamente Indianapolis Motor Speedway, um templo lendário do automobilismo e que muita gente quer que volte aí para o calendário atual da Fórmula 1. Mas como todo circuito que se preze, de vez em quando os retoques são bem-vindos. A pista de Indianápolis foi repavimentada, depois retificada para aumentar a aderência, desde a edição anterior. Mas até então os carros da Indy correm lá e nada de anormal foi notado, mas ninguém informou os engenheiros da Michelin sobre esse novo estado, do asfalto. Eles, portanto, trouxeram pneus cujas especificações não eram mais adequadas para a nova superfície ali do circuito. A Bridgestone, cuja empresa irmã Firestone equipa até hoje os carros da IndyCar que participam das 500 milhas de Indianápolis, por exemplo, estava ciente disso e trouxe borrachas adequadas. Já dizia Zeca Pagodinho: camarão que dorme a onda leva. O derradeiro fim de semana. Bom, agora você já está por dentro de todo o contexto para entender melhor toda a amplitude dessa bagunça. Na sexta-feira, no primeiro treino livre, tudo ocorreu bem e parecia só mais um treino como qualquer outro daquela temporada. Por curiosidade, foi assim que acabou a lista dos 5 primeiros. Notem que a Ferrari sequer deu as caras. Então teve início o FP2 e é aqui que as coisas começaram a ficar interessantes, quando novamente Ralf Schumacher teve de lidar com um pneu furado na curva 13, durante o segundo treino livre no mesmo ponto do seu incidente lá
de 2004. Sua Toyota foi parar nos muros, mas felizmente o acidente foi bem mais leve dessa vez. No entanto, ele foi substituído por Ricardo Zonta pelo resto do fim de semana por precauções médicas. Após o fim das sessões de treinos, a Michelin descobriu mais 6 falhas em outros jogos de pneus usados. A essa altura as perguntas começavam a surgir. O problema é com a composição estrutural dos pneus ou os carros que usaram estavam incrivelmente desbalanceados. Todas essas amostras de pneus foram rapidamente levados à França para uma análise mais apurada e descobriu-se que o problema era justamente com a curva 13. Os pneus simplesmente não suportavam as forças extremas causadas por aquela curva, especialmente porque o traçado recém-feito estava desgastando mais a borracha do que de costume. Uma nova leva de pneus com composições diferentes chegaram na França, mas também não funcionou bem. A Michelin advertiu que os pneus só suportariam algo em torno de 10 voltas, nem perto de ser o suficiente para uma corrida de 73 voltas. Já conhecedores desses problemas, uma solução rápida era necessária. Chegou a hora da qualificação e ninguém conseguiu pensar em nada. Então o Qualify aconteceu naturalmente mesmo assim. E assim ficou definido o grid. Coloca na tela aí, editor. Apesar de todos os problemas enfrentados pela equipe, Arnold Trulli deu para a Toyota sua primeira e improvável pole position na Fórmula 1, seguidos de Raikkonen com Button e Fisichella fechando a segunda fila. Mas e as Ferraris? Bem, Schumi e Rubinho só conseguiram a 5ª e 7ª posição respectivamente. Bom, chegou o dia da corrida e novamente todo mundo estava mais confuso do que cego em tiroteio. A única certeza era os pneus Michelin de maneira nenhuma iriam suportar a corrida inteira. A FIA chegou a sugerir que as equipes simplesmente andassem mais devagar, mas a ideia foi rapidamente rejeitada. Que convenhamos, seria mais fácil descer e empurrar o carro do que andar devagar, nesse circuito com os carros da Fórmula 1. Então estava cada um com seus problemas basicamente. Mas e aí, meus caros, qual a solução então? Tem alguma ideia? Bom, pneus com especificações diferentes? Nenhum que servisse. Jogar fora a regra de um jogo de pneus? 14 carros iriam precisar fazer 8 pit stops no mínimo. Além de longe, tinha pneus sobrando para todo mundo. 9 equipes sugeriram uma chicane na curva 13, poderia atrasar a todos e reduzir as velocidades, assim todos poderiam fazer uma corrida justa e sairiam ganhando. Talvez a ideia mais ideal, certo? Mas já sabe que a Fórmula 1 nada funciona no bom senso, apenas uma equipe foi contra. Conseguem adivinhar? Te dou umas dicas aí. Ela é vermelha, seu símbolo é um cavalo rampante e tinha a vantagem de usar o pneu Bridgestone mais adequado ali para esse traçado. Bom, isso mesmo, a Ferrari vetou tudo. Além do mais, a FIA logo barrou oficialmente a ideia, já que com qualquer mudança no traçado tão em cima da hora, qualquer garantia de segurança da pista seria impossível. Outra ideia maluca veio à tona, que os times se apresentariam para a corrida, mas que não somasse pontos ali para o campeonato, para que pelo menos os milhares de espectadores presentes e os telespectadores também pela televisão, os milhões ao redor do mundo, tivessem um gostinho de uma corrida de verdade, mas sem valer ponto. Max Mosley, presidente da FIA naquela época, vetou a ideia sem ao menos cogitar, nem pensou direito. Chegou a hora da largada e novamente nenhuma solução foi encontrada. Diante de todo esse cenário, a única solução encontrada pelas equipes que usavam compostos da Michelin foi simplesmente não realizar a corrida. Todos os carros se apresentaram para a formação do grid como manda o regulamento. O piloto da Red Bull na época, o David Coulthard, chegou até a argumentar no rádio da equipe que, se for por minha escolha, eu quero correr. Mas no final da volta de apresentação, Trulli liderou um pelotão de 14 carros de volta para os boxes. A Michelin foi clara nas recomendações, seria impossível correr. Um por um, os carros dos pneus aí foram para os boxes e apenas Ferrari, Jordan e Minardi voltaram para as posições de largada, já que as três usavam os pneus Bridgestone. O comentarista Maurice Hamilton, que participou da transmissão da corrida para a BBC na rádio naquela época, disse: sem dúvida foi a corrida mais estranha que comentei na Fórmula 1. Lembro-me bem claramente do meu coração afundar quando um carro atrás do outro se dirigia para a pit lane. Imaginem só, galera, uma corrida de 6 carros por 73 voltas. A essa altura todos se perguntavam o que diabos está acontecendo. Nem é preciso dizer que o público presente no autódromo foi ao delírio, mas um delírio causado pela raiva, o ódio e o desgosto, com direito a vaias, cartazes de protestos e garrafas voando. Pouco a pouco os espectadores iam deixando o autódromo de Indianápolis e iam embora aborrecidos durante a prova. Um fim de semana de disputas mesquinhas e corridas de farsa sem dúvida deixou os seus americanos com um gosto amargo na boca.
A corrida obviamente foi um porre, sem nenhuma emoção, exceto talvez por uma quase colisão entre Schumacher e Barrichello logo após o demorado pit stop de Schumi e que colocou os dois na briga direta pela primeira posição. Bom, a prova terminou assim, Schumacher em primeiro, ganhando sua única corrida em 2005, seguido de Rubinho Barrichello e fechando o pódio Thiago Monteiro, piloto português que pilotou a Jordan EJ15. O clima no pódio era meio sombrio, ninguém queria estar ali, exceto o Thiago, o português estava felizão da vida por ter conseguido um pódio e com certeza não dava a mínima pro resto. E convenhamos, ele não tinha nada a ver com esse papelão todo da FIA e da Fórmula 1 e fez o certo em comemorar. Seu único pódio da carreira, inclusive. Delírio para ele e para seus fãs portugueses e convenhamos, foi fácil essa, hein, Thiagão? Por sorte, esses resultados não significaram muito para a disputa do campeonato de 2005, já que a disputa era entre Renault e McLaren. Mas e aí, a culpa ficou para quem? Certo, agora acho que deu para você entender a proporção de toda essa bagunça, mas de quem verdadeiramente é a culpa por trás disso? Seria injusto colocar na Michelin, já que seria improvável adivinhar que a reforma da pista degradaria os pneus de forma tão prematura e incomum. Mas isso não isentou as críticas por não ter encontrado pneus adequados para a corrida e a empresa francesa concordou mais tarde em reembolsar os fãs descontentes. Culpa da Ferrari, afinal ela barrou a ideia da chicane. Até aí nada de novo, vindo de uma equipe em um esporte de alta performance que quer sempre estar no topo e levar para casa o máximo de pontos. Além do mais, todo o problema do traçado não tinha absolutamente nada a ver com ela. Podemos até concordar que faltou um pouco de empatia e fair play. Mas você, na posição aí dos comandantes da Ferrari, iria aceitar isso nessa batalha árdua por títulos que é a Fórmula 1? Faria diferente? E a Bridgestone, que sabia das mudanças no traçado, mas não contou pra ninguém e ficou quietinha. Mais uma vez, se você quer ser campeão, saber de algo que seu concorrente não sabe é fundamental. Por isso é improvável pensar que uma fornecedora informaria a outra sobre as novas condições da pista, mesmo lhe causando uma grande vantagem ou desvantagem. Mas e a FIA, ou seria a máfia? Essa é sem dúvidas a grande culpada pelo vergonhoso resultado dessa corrida. Como dissemos, a FIA vetou de cara qualquer possibilidade de alteração do traçado, o que é compreensível, já que garantir a segurança de todos seria impossível. Dito isso, em meio a toda a confusão que antecedeu a corrida, o melhor a se fazer seria tomar a decisão que deixaria o menor número de espectadores bravos, correto? Mas aparentemente todos fecharam os olhos para a solução mais óbvia, cancelar a corrida. O prejuízo seria infinitamente menor. Assim, os fãs que saíram de suas casas para assistir a corrida e os espectadores que acompanhavam pela televisão ficariam apenas chateados pela corrida não ter acontecido, ao invés de ficarem completamente enfurecidos com um protótipo de corrida. 6 carros na pista, galera, vergonha total. Mas é aquela velha história, em um esporte que rola tanta grana como na Fórmula 1, decisões equivocadas surgem aos montes, e uma hora o tiro sairia pela culatra, e saiu. Bom, os GPs de 2006 e 2007 tiveram Schumi e Hamilton como vencedores, mas depois disso os Estados Unidos não foram anfitriões de corridas de Fórmula 1 até 2012, quando começaram a ser disputadas em Austin, no Texas. No entanto, parece que a FIA finalmente aprendeu. Felizmente, de 2005 para cá não tivemos um fiasco tão grande como o de Indianápolis, e só podemos esperar que eventos como esse nunca mais se repitam. E se bem que um pouco de confusão de vez em quando ajuda a deixar as coisas mais interessantes, mas não precisa ser nesse nível não. A Fórmula 1 parece ter feito as pazes com os Estados Unidos. O GP de Austin continua sendo muito interessante, o GP de Miami foi um ótimo espetáculo, apesar da corrida em si ter dado sono, e temos por aí um novíssimo GP de Las Vegas com um traçado um tanto quanto... Bem, vamos esperar a corrida antes de falar mal. Depois a gente senta a lenha se for preciso. Mas e você, consegue se lembrar de uma corrida mais bizarra que essa? Outras presepadas que a Fórmula 1 aprontou nesses últimos anos? Lembra ou não? Bom, eu vou te ajudar. Nesse vídeo aqui, que já vai começar, tem algumas histórias sombrias da Fórmula 1. De príncipe trambiqueiro até empresa fantasma que patrocinou corridas da Fórmula 1 e também patrocinou equipes. Vai começar em poucos segundos, então fica aí, te vejo já já. Fui!